Fala aí, rapaziada, nesse sábado, dia 20 de janeiro, terá início a temporada do CBLOL 2018. Começará o primeiro split deste ano, aí com algumas novidades nas equipes que a gente vai estar falando sobre agora. É importante dizer, né, que esse é um cenário muito grande do eSports, assim, é o maior cenário competitivo brasileiro, né? Muitas equipes grandes estão nesse mundo. O Corinthians agora fez parceria com a Red Canids, o Flamengo entrou com seu time, começando na segunda divisão, o time do Submarino também foi formado, também na segunda divisão. Então é o cenário mais estruturado hoje brasileiro no que tange o eSports. Falando primeiro um pouco sobre o formato de disputa, eu vou falar de forma breve, tá? Porque aí você tem um guia que a gente vai deixar também no link aí embaixo, que aí fica mais fácil você ver lá como é que funciona tudo. Antigamente, os 4 primeiros, são 8 times, se enfrentam em turno único, em séries melhor de 2. Isso já mudou, esse ano vai ser séries melhor de 3, então não vai mais ter empate. Mas continua com 8 times, mas não tem mais esse negócio de os 4 primeiros vão para a segunda fase. Agora é só o primeiro colocado que fica garantido na final, e os outros times têm um esquema lá de escalada, tipo assim, o time que ficou em quinto, ele enfrenta o quarto. Se ele passar, ele pega o terceiro. Se ele passar, ele pega o segundo. Se ele passar, ele chega na final. Então, tipo assim, o segundo colocado ele tem que ganhar apenas um playoff para chegar lá, entendeu? É um negócio um pouco mais complicado, um pouco mais complexo. Então, no guia tem um vídeo certinho lá da Rito Gomes, da Riot Games, explicando como que funciona o regulamento desse ano. Vou falar um pouco sobre os times. Vou começar aqui pela CNB. CNB que teve um ano de 2017 desastroso, né? Time com vários problemas internos, problemas de indisciplina, problemas entre jogador e comissão técnica. Eles quase foram rebaixados, né, no segundo split de 2017. Tiveram que disputar a série de repescagem contra a Operation Kino, que eles conseguiram vencer, e se mantiveram na primeira divisão assim. Para esse ano eles mudaram o time inteiro, né? Tiveram que dar um reset, né? Porque estava tudo errado. Mantiveram apenas o atirador, o PBO. E daí eles trouxeram o Robô para o topo, o jogador que foi campeão brasileiro, primeiro split de 2017 com a Red Canids. Trouxeram o Turtle para jungle, jogador que era da INTZ, para o mid. Eles trouxeram o Hakim, que era a reserva do Kami na PEN, e para o suporte o Baiano, um jogador que tem altas expectativas sobre ele aí, um cara que vem com experiência de um semestre, ter passado um semestre lá nos Estados Unidos, atuando pela Big God Jackals. É um cara que aparenta ter muito conhecimento sobre o jogo e pode ser uma grande adição para esse time da CNB. A minha expectativa não é ver a CNB lutando contra o rebaixamento, mas também não é ver lutando lá em cima. Ela pode ficar meio de tabela, intermediário, de quinto a sétimo. Então, digamos que ela está meio que na briga do rebaixamento, mas ela não está tão ruim quanto estava no ano passado. Acredito que vai ser uma temporada melhor para a CNB, pelo menos nesse primeiro split, né? No segundo, daí a gente viu o que vai mudar. Passando em diante, INTZ. INTZ que foi o último time grande, dominante assim do cenário brasileiro, né? Foi campeão brasileiro na primeira split de 2015 e os 2 splits de 2016. E aí, depois esse período, eles começaram a perder seus jogadores. Primeiro, o Yang e o Revolta, Top e o Selva foram para Cade. O Tokers, meio, foi para Red Canids. Ficaram apenas Micão e Jockster daquele time campeão. E agora a INTZ terminou de perder todos os seus jogadores. O Micão e o Jockster foram para Cade. E o principal trunfo para muita gente, que foi o cara aí que eles consideram o maior responsável pelos títulos da INTZ, pelo que ele agregou ao cenário do LoL brasileiro com seu conhecimento de jogo do mapa, que é o analista Peter Dunn, o britânico analista, que deixou a equipe e foi para Splice, que é uma equipe europeia. Então a INTZ começa um trabalho do zero, deve ter um estilo de jogo totalmente diferente agora. Para essas posições que eles perderam nessa janela, o Micão e o Jockster, eles trouxeram o Absolute, que estava ali entre os 3 melhores ADCs de 2017, foi considerado o jogador revelação do último CBLOL, inclusive. Ele atuou pela T1, né, que foi a campeã, é a atual campeã do CBLOL. Então, esse cara foi contratado pela INTZ, uma contratação interessante, tem tudo para dar certo, um cara que se mostrou com muito talento em 2017. Porém, para a vaga de suporte trouxeram o Zirigdum, que é um jogador que eu não gosto, eu particularmente não tenho o menor apreço pelo Zirigdum. Para mim é o pior suporte do CBLOL, eu não vejo ele nem com o nível do CBLOL. É um cara que comete muitos erros, toma muito pick-off, prejudica bastante o seu time. Assim foi ano passado inteiro na Cade, aí ele acabou sendo emprestado, o Eza virou suporte, teve toda essa situação. Então, a INTZ, para mim, por todo esse reset que deu, eu coloco mais ou menos na mesma situação da CNB, eu acho que vai ficar entre quarto e sétimo colocado, pode encontrar dificuldades, pode ter que encaixar um estilo de jogo novo, acredito que o time o foco vai estar muito maior agora no IEL, acho que vai ter que ser o cara principal desse time, chamar a responsa, ser a principal fonte de dano da equipe. Mas vamos ver como é que eles vão trabalhar, qual vai ser a ideia de jogo deles, o que promete, o que vai trazer essa INTZ para essa primeira etapa de 2018.
Passando em frente, vamos para a Cade. A Cade que completou o chamado Exódia, né? Pegou os 5 caras campeões aí, campeões mundiais, não, né? O Brasil não chegou nisso ainda. 5 caras campeões aí 3 vezes, com a INTZ, o Quinteto, Yang, Revolta, Talkers, Micão e Jockster. Agora, a Cade contratou todos esses 5 caras. Ela que é um time que sempre gasta muita bala para trazer jogador. Só que eles nunca conseguiram formar um time campeão, né? O único título da Cade foi lá em 2014, tem muito tempo já. O time que tinha o Mylon, o time BRTT, tinha 2 coreanos. Agora eles meio que cansaram, falaram, já que a gente não consegue contratar gente para formar um time campeão, vamos comprar um time inteiro que seja de campeão logo, entendeu? E aí foi o que eles fizeram, trouxeram o time inteiro da NTZ. A expectativa é de ver essa Cade lá nas cabeças, é o time brigando lá em cima, é favorito nesse início, favorito de largada, favorito com certeza, porque esses caras já disputaram 27 séries juntos pela INTZ e eles não perderam nenhuma vez, é um time invicto. Então a Cade tem tudo aí para ter um ótimo primeiro split de 2018. Seguindo em frente, chegamos ao quarto time que vamos falar agora, a PEN, a tão tradicional PEN, primeiro time da América Latina a ter uma gaming house e que vem mudando bastante durante os anos. Já em 2016 tirou o BRTT do time e agora de 2017 para cá tá sem Kami no meio. Kami, que era jogador da PEN em todos os CBLOL que disputaram desde 2012, ele pediu uma pausa aí do competitivo, tal, tá meio cansado. Então ele continua na organização, mas ele não está inscrito para essa primeira etapa. E também saiu o Mylon, que estava na PEN desde 2015 e era o jogador do topo. Eles trouxeram para a função do topo o Takeshi da Cade, que é uma grande aposta, porque ele sempre jogou no meio. É muito difícil saber o que esperar do cara tendo que aprender uma nova função, uma nova rota aí do topo. E no meio eles estão apostando no Tinoz, que é um jogador que eu considero, eu gosto dele, eu gosto da mecânica dele, mas é um cara que não teve um grande ano em 2017, até foi pego junto, né, de todos os problemas que a CNB apresentou. É uma PEN muito incógnita, fecha o time da PEN, né, Matsukaze e Lupe, que já estavam na bot lane, e a Selva segue na mão do Tai. É uma PEN bem incógnita, acredito que ela pode acabar brigando lá embaixo, tá? Tem alguns problemas aí no time que é difícil a gente dizer se vai dar certo ou se vai dar errado. Então é muita aposta que eles estão fazendo no Takeshi e no Tinoz, e pode dar muito errado, como pode dar certo. Muito certo eu acredito que não dá não. Acredito que vai ser um time também que vai ficar entre quarto e sétimo colocado, não vai estar brigando lá em cima. Passando em frente, chegamos com a Red Kennedys. Red Kennedys que foi campeão da primeira etapa de 2017. Importante destacar que esse time em 2016 era um time que brigava contra o rebaixamento, né? E aí quando entrou na janela de transferências eles trouxeram o Ropô, o BRTT e o Talkers. E foi um trio aí que fez muita diferença para a Red Kennedy ser campeã brasileira, juntando também a motivação da superação que o BRTT teve, já que ele ficou 2016 na reserva, pensando em largar o competitivo, além do Yoda, que sempre era visto apenas como um streamer e não como um grande jogador profissional. Então meio que os dois assim nessa mesma pegada de superação, de querer se provar e provar para todo mundo, levou a Red Kennedy ao título brasileiro da primeira etapa. Já para a segunda etapa, a Red já estava sem o Yoda, já tinha abandonado a equipe, mas ainda foi com o BRTT, com o Torpers, mas não fez uma grande campanha. Ainda que conseguiu terminar entre os 4 primeiros. Caiu aí nas semifinais para a Team One, que viria a ser a campeã. Agora, de 2017 para cá, eles perderam o Robô, o Talkers e o BRTT. Então, do time campeão brasileiro, sobraram apenas Napom e Jude. Napom o jungle e Jude o suporte. Agora, a Red Kennedy está apostando em gringos. Está apostando em 2 coreanos, o Winged para a Selva e o Sky para o meio. O Sky que era a reserva do Faker, né? Então, muita gente tem muita expectativa sobre a qualidade desse cara, né? Já que ele é a reserva do melhor jogador do mundo no time que foi tantas vezes campeão mundial. Foi quantas vezes? 4 vezes a SK foi campeão mundial? Nem sei de cabeça. Então aí eles estão apostando nesses caras. Trouxeram também um português Chico para a posição do meio. Mas mantém alguns caras ali. Eles estão apostando também no Lep para jogar no topo. Lep que jogou pela CNB aí na temporada passada, não teve um grande ano não, foi um ano bem ruim pro Lep na real. Ele foi bem com bonecos que eram agressivos, né, que eram carry, duelistas, como a Camille e a Fiora, mas ele foi muito mal quando ele precisava ser mais utilitário, pegar um tanque, pegar um Maokai, jogar com um boneco que fosse mais visando o time. Então a Red pode ter essa dificuldade caso seja esse o foco aqui, caso o foco seja, por exemplo, o foco da agressividade deles e ficar na dupla de coreanos, no Winged e no Sky, essa dupla de Selva e meio. E vale destacar que o regulamento do CBLOL só permite 2 estrangeiros titulares entre a equipe. E a Red Kennedy tem 4 estrangeiros hoje. Tem o suporte de Jude, os 2 meias, os 2 mid laners são estrangeiros, o Chico de Portugal
e o Sky, da Coreia. E o Jungle Winged é estrangeiro também, mas o titular, em tese, é o Napom. Então, digamos que, basicamente vai ser assim, ou joga o Winged ou joga o Jude, já que no meio você não tem como colocar um brasileiro, né? Então você já vai queimar uma vaga de estrangeiro né, na mid lane. Acredito que a Red pode ter bastante dificuldade nessa comunicação, e não só o problema de jogar com o coreano, que os caras vão ter que falar inglês, e é algo difícil, né? Você está no calor do momento, você tem que pensar em inglês, falar inglês. Não flui da mesma forma que você falando a sua língua nativa, tá ligado? Então aí acredito que se a Red começar com os coreanos entre os titulares, ela pode ter problema sim. A bot lane vai ser uma das mais fracas do CBLOL, jogando com Saci e Cabo. É uma bot lane que promete ser das piores mesmo. Não tem como você esperar altas coisas disso aqui. Você tem o Lep, que é uma grande incógnita. Agora, se eles fizerem um trio mais português, digamos assim, um quinteto português, jogando com Lep, Napom, Chico, Saci e Jude, aí pode ficar um time mais equilibrado, principalmente nessa dupla do Napom com o Lep. São dois jogadores bem agressivos que podem dar muito certo se o foco da equipe acabar ficando neles. Não sei a qualidade desse Chico também, assim como não sei dos outros coreanos, né? São todos incógnitos, todos os caras que vão ficar de olho aí para saber o que esperar. Mas a princípio acho que a Red vai ter muitos problemas aí para conseguir encaixar esse time. Inicialmente eu coloco coloco que eles vão ficar também lá na parte intermediária da tabela, para baixo, ali, entre quarto e sétimo também, para mim. Não vai ficar lá em cima, não. Não vejo a Red nas cabeças. Seguindo em frente, chegamos na Pro Gaming, time que estreou no CBLOL no último split e foi muito bem, surpreendeu a todos. Chegou muito perto de pegar chegar à segunda fase, chegar às semifinais. Acabou dando uma pipocada nas últimas semanas ali, não conseguiu fazer os resultados que precisava contra times que teoricamente vinham em momento pior que eles, momento inferior a eles. Agora mantiveram toda a base, importante é isso, porque foi um time que jogou muito bem no último split, antes de começar a ter essa derrocada final. O Skybart no topo fez muito bem o seu trabalho, o Goku no mid foi elogiado muito pelo Melão. O Melão sempre dizia, ele colocava parabéns por estar sendo o melhor jogador do CBLOL. O Lusca, para mim, é um dos 3 melhores ADCs do Brasil hoje. Deve ficar entre os 2 melhores ADCs desse split, eu acredito. Tô vendo ele, o Micão, talvez o Absolute consiga também, mas acho que o Absolute vai ter muita dificuldade nessa parceria com o Zirigdu. Então acho que vai ser mais um embate mesmo. Quem mais vai se destacar, na minha expectativa, são o Lusca e o Micão. E na bot lane também, junto com o Lusca, joga o professor de suporte, que também é um jogador tem muita... um cara que grita muito, né? Um cara que tem muita garra, tem muita inteligência, chama o jogo e tal. Então, a Pro Game jogou muito bem na segunda etapa e ela encontrou alguns problemas na equipe e eles estão tentando corrigir isso. Então, os problemas que eles encontraram foi na jungle. Eles tiraram o Ranger usual, trouxeram o Minerva da CNB, jogador com muita experiência, já jogou por várias outras equipes e que é um jungler muito agressivo. Então, é um cara que tem tudo para levar o nível do jogo da Pro Game. E também trouxeram o Joko, que para muita gente é um dos 3 melhores técnicos do Brasil. Então, eu vejo uma Pro Game muito acertada já, com um time que já sabe jogar junto, que está trocando apenas peças de forma pontual para evoluir. E eu coloco a Pro Game entre as cabeças. Aí para mim é um time que tem tudo a evoluir e para ficar entre os 3 primeiros. Vamos ver se eles conseguem cumprir essa expectativa, né? Eles que estreiam contra a Red Canids, contra essa Red Canids tão incógnita. Passando para a Team One, que é a caçula, né, do CBLOL, o time que surgiu aí apenas em abril de 2017, comprando a vaga da INTZ Genesis do CBLOL, e já na sua primeira etapa de disputa surpreendeu a todos, encantou o Brasil aí, né, com os moleques aí metendo louco, com o Forlan, sendo um cara muito doido que ia pra cima de todo mundo, pegava o seu Olaf e ninguém conseguia parar ele. E os caras conseguiram ser campeões brasileiros aí de forma surpreendente. É um time que revelou muitos caras bons, o Vevert jogando demais no topo, sendo o melhor da posição de longe, tendo uma dinâmica interessante entre o Brucer e o Marth, 2 caras que não são mid laners excepcionais, mas são 2 caras com estilos de jogo diferentes. Então, e eles sempre dão uma ponta do recado, sempre que entravam. Então, é interessante essa opção que o time tem entre o leque de campeões diferentes de um do outro, entre o estilo de jogo diferente de um e do outro, podendo dar essa mudança na equipe. Então, é interessante eles continuarem tendo essa possibilidade. A única peça que eles perderam de 2017 para cá foi o Absolute, que foi para a NTZ. Eles estão apostando no Lactia para ser o AD Carry aí. E é um jogador com muitas perguntas ao seu redor, já que ele não atua como profissional desde 2015. Aliás, para quem não sabe, o Lactia já jogou no Brasil, jogou na PEN em 2014. E ele não atua no cenário competitivo desde 2015. Então, ninguém sabe como é que o time vai sair com ele. Principalmente porque tinham no Absolute um dos grandes chamadores de jogada. E é uma qualidade muito rara de um AD Carry ser um cara que consegue não só farmar, né, já que o ADC tem tanta coisa para ele se preocupar, tantos detalhes, posicionamentos, essas coisas.
e ele conseguia também olhar o mapa todo, fazer chamadas. Então isso é uma função muito importante num time de CBLOL. E o Lacta certamente não vai ter essa mesma capacidade, essa mesma função. E tem a dificuldade ainda de ser um gringo, né? Então, você tendo um gringo no seu time, você vai ter que falar inglês o time inteiro. A comunicação pode ser prejudicada completamente por causa de uma decisão de entrada de um jogador. Então, a Team One pode estar dando uma diminuída na capacidade da sua bot lane, mas não acredito que vai ser um time que vai perder muito nível, não. Acho que vai ficar entre terceiro ou quinto colocado. Acredito que o resto do time vai conseguir segurar bem as pontas aí, principalmente o Vivert ali, junto com a dupla com o Forlan, né? A parte do meio para cima, acho que consegue segurar bem as coisas caso a bot lane não consiga dar conta do recado. Para fechar, a Kabum. Kabum, que é um time que virou ioiô, né? Um time que não consegue se manter aí na elite, é um time que tem muita tradição, muita história no CBLOL, na verdade. Foi o primeiro time a participar do Mundial. Eles ganharam o CBLOL em 2014. Mas desde lá acabou essa decadência, essa tristeza. O time já passou por muitas dificuldades. Em 2017 teve problemas de estrutura, teve problemas dos caras não ter computador para jogar. Em certo ponto, eles tiveram que ir na central da Riot para treinar. Os caras disponibilizaram computadores lá para o time conseguir treinar. Teve falta de energia na Game House, um monte de problemas. Teve jogador abandonando, teve treinador abandonando. Aí jogador acabou virando treinador, foi o Dana Gorn, se eu não me engano. Virou coach deles no primeiro split. Teve jogador, o Titã, que hoje é o ADC, sempre foi ADC de origem. Estava tentando cumprir ali a lacuna, o buraco deixado no meio, jogando com o mid lane. Foi uma bagunça só a primeira etapa da Kabum. Aí eles, felizmente, conseguiram o acesso, né, já na segunda etapa. O time que cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Tem muito time aí que faz isso, né, no futebol, e a Kabum tem esse perfil também. Para essa entrada no CBLOL, eles mantiveram os Antins, que já disputou na etapa passada. O Atlanta, que estava no circuito desafiante com eles, mas eles trouxeram o Ranger, que é uma adição interessante, um cara que foi razoável pela Pro Game na selva. No meio, eles trouxeram o Jinkedo. Desculpa, correção. O Ranger é o Freire, não é o Atlanta. O Atlanta era o mid laner deles no circuito desafiante. E pro mid laner eles trouxeram como reforço o Jinkedo, jogador que jogou pela OPK, Operation Kino, no CBLOL, o primeiro split de 2017. Teve números bons, conseguiu destoar, assim, apesar do desempenho ruim da equipe dele, ele conseguiu ter bons números, e conseguiu ficar com KDA positivo, então pode ser um bom mid laner aí para Kabum, pode ser um cara, mas nada acima, assim, nada muito fora da curva, vai ser apenas razoável. Fecha a bot lane o Titã, que tem apenas 18 anos, é um dos jogadores mais promissores aí do cenário do CBLOL, mas que ainda tem muito para evoluir, né, muito para amadurecer, e que ele vai ter mais uma oportunidade, ele tá pegando experiência, pegando maturidade. Junto com ele joga o Riev. A Kabum é difícil você não colocar ela como uma lanterna disparada, não que ela seja tão inferior aos outros, mas sim porque os outros times estão tão fortes que é difícil para a Kabum, com esse time tão mediano, conseguir não ser apontada como uma lanterna hoje, como uma provável rebaixada. Eu acho muito difícil a Kabum conseguir ficar acima da sexta posição, por exemplo. Acho que a sexta posição é a máxima que eles conseguem. E já estariam surpreendendo, já que agora, em séries melhor de 3, você não tendo mais o empate, né? Antes você conseguia surpreender o cara, tirar um jogo que você tirasse dele, você já pegava um pontinho pelo menos. Agora não, agora você tem que conseguir ser o melhor numa série de 3, o que é bem mais difícil para os times que são inferiores e a Kabum deve ser rebaixada. Terminamos aqui então. Não esquece de entrar no guia aí do CBLOL, vou deixar o link aí embaixo aí. Fica bem mais fácil de você acessar lá, você vê em detalhes tudo sobre as equipes, todas as nossas expectativas para cada um, nosso power ranking que a gente fez, elencando quais são os times mais fortes aí da etapa. O CBLOL começa agora dia 20 de janeiro e todas as picks estarão lá, as picks de todos os jogos, a gente vai ter cobertura completa no queroapostar.com. Não deixa de acessar também. Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Vamos em frente, deixa aí no comentário suas opiniões aí, qual time você acha que vai surpreender, qual time você acha que vai decepcionar. E vamos que vamos. Forte abraço. Valeu!